Imagine um homem que acumula 79 anotações criminais, responde a 26 processos na justiça, comanda um exército particular armado com 200 fuzis, usa drones para atacar rivais e vigiar a polícia, e ainda assim nunca passou um único dia atrás das grades. Parece roteiro de filme, mas é a realidade assustadora do Rio de Janeiro em 2025. Este homem existe, tem nome e sobrenome: Álvaro Malaquias Santa Rosa. Mas nas ruas, nas favelas que controla com punhos de ferro e nos arquivos da polícia, ele é conhecido simplesmente como Peixão. Antes de continuarmos, me conta uma coisa. De onde você está assistindo? Está no Rio de Janeiro? Em outro estado? Deixa aqui nos comentários de onde você acompanha esse conteúdo. E se você está gostando dessa investigação, deixa o like para que mais pessoas possam conhecer essa história que precisa ser contada. Sua interação faz toda a diferença. Peixão não é um criminoso comum. Ele representa algo muito mais perigoso, a evolução do crime organizado brasileiro. Um traficante que se diz evangélico, que batizou seu território com o nome de um país do Oriente Médio, que destrói terreiros de religiões afro-brasileiras enquanto espalha símbolos religiosos pelas favelas que domina. Um homem que transformou 5 comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro em seu próprio estado dentro do estado, com leis próprias, justiça própria e um reino de terror que atinge 140 mil pessoas todos os dias. Nascido em 14 de março de 1986, na capital fluminense, Peixão chegou aos 39 anos de idade como um dos criminosos mais procurados e, paradoxalmente, mais bem-sucedidos em sua carreira no crime. Sua história não começa diferente de tantos outros jovens da periferia do Rio de Janeiro, nascidos em contextos de vulnerabilidade social, onde as oportunidades são escassas e o crime organizado se apresenta como alternativa. Mas Peixão soube fazer o que poucos conseguem: escalar a hierarquia do crime até o topo, tornando-se líder absoluto da facção Terceiro Comando Puro, conhecida pela sigla TCP. O que torna Peixão particularmente assustador não é apenas seu histórico criminal extenso, mas a forma como ele opera. Este não é um traficante dos anos 80 ou 90 que comandava do morro com um radiocomunicador. Peixão é a representação do crime organizado do século XXI, tecnológico, estratégico, brutalmente eficiente e ideologicamente fundamentalista. Ele adotou para si o nome bíblico de Arão, irmão de Moisés, e criou uma narrativa de autoridade divina sobre seu território. Seus seguranças de elite não são chamados de soldados ou seguranças, são a tropa de Arão, como se fossem guerreiros de uma cruzada religiosa. O território que Peixão controla foi rebatizado por ele mesmo como Complexo de Israel. Não é coincidência nem metáfora vazia. Ele literalmente transformou 5 favelas da Zona Norte: Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Pica-Pau e 5 Bocas, em sua versão particular de uma terra prometida do crime. Bandeiras de Israel tremulam nos becos, estrelas de Davi em neon brilham nas entradas das comunidades e frases bíblicas cobrem os muros. Mas não se engane, não há nada de sagrado neste lugar. É um território fortificado, vigiado por drones 24 horas por dia, protegido por barricadas e armamento pesado que faria inveja a muitos exércitos regulares. A vida nas 5 favelas sob controle de Peixão é marcada pelo medo constante. Comerciantes pagam taxas semanais sob ameaça de morte. Provedores de internet foram expulsos à força, com veículos incendiados e funcionários ameaçados, para que a facção pudesse monopolizar até mesmo o acesso à internet dos moradores. Em abril de 2025, durante uma onda de violência contra empresas de telecomunicações, as ameaças eram diretas e inequívocas. Quem manda aqui é o Peixão. Vou te matar se não sair daqui.
Não há espaço para negociação. Não há autoridade além da dele. É uma ditadura urbana, em pleno funcionamento. Mas a brutalidade de Peixão vai muito além da extorsão e do tráfico de drogas. Ele é responsável por dezenas de assassinatos, incluindo execuções ordenadas pessoalmente contra rivais, infiltrados e qualquer um que ouse desafiá-lo. Em outubro de 2024, durante uma operação policial, traficantes de sua facção protagonizaram uma cena que chocou até mesmo uma cidade acostumada à violência. Atiraram contra civis inocentes na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, causando a morte de 3 pessoas e ferindo outras 3. O objetivo? Proteger um alvo importante da facção, criando caos para atrapalhar a ação policial. Foi esse episódio que levou as autoridades a enquadrarem Peixão em investigações por terrorismo. Não mais apenas tráfico de drogas, mas terrorismo mesmo, com tudo que essa palavra representa. E por falar em armas, Peixão não se contenta com o arsenal tradicional do tráfico. Ele criou um esquema sofisticado de importação de armamento que foi desmantelado pela Polícia Federal em março de 2025, mas que revela a dimensão internacional de suas operações. Fuzis, munições, explosivos e até equipamentos antidrone eram importados da China e do Paraguai. Os pagamentos eram feitos em dólares, transferidos via Pix por laranjas, e as entregas chegavam pelos Correios e pela DHL, muitas vezes disfarçadas como brinquedos eletrônicos. É crime organizado com nível de organização empresarial. Áudios interceptados pela polícia mostram Peixão negociando como um empresário qualquer. Toda semana a gente vai estar comprando alguma coisa, diz ele em uma gravação. Em outra, planeja uma compra em lote. Dessa vez vou comprar 5 de uma vez. Tenho muitos clientes que querem isso. Os fuzis custavam entre R$ 7.500 e R$ 15.000 no Paraguai e eram revendidos com lucro no Rio de Janeiro. É um negócio lucrativo e mortífero que alimenta a guerra urbana que mata centenas de pessoas por ano na cidade. Mas talvez o aspecto mais perturbador de Peixão seja sua faceta religiosa. Ele não é apenas um traficante que frequenta a igreja, ele transformou sua fé em arma de controle e opressão. Peixão é o exemplo mais brutal do que especialistas chamam de narcopentecostalismo, a fusão entre tráfico de drogas e evangelicalismo radical. Sua facção se declara convertida ao evangelho, mas usa a religião para justificar perseguições sistemáticas. Praticantes de religiões afro-brasileiras, candomblé, umbanda, são alvos principais dessa intolerância violenta. Terreiros foram destruídos, mães e pais de santo foram ameaçados, e o simples uso de roupas brancas em rituais religiosos foi proibido sob pena de morte. Em julho de 2024, Peixão foi condenado por ordenar a destruição de terreiros. Mas a condenação não o impediu de continuar comandando seu território e impondo sua versão distorcida de fé. Até católicos sofreram com sua intolerância. Festas juninas tradicionais foram banidas em igrejas católicas próximas às suas áreas de controle. É uma ditadura religiosa, onde apenas uma interpretação fundamentalista e violenta do cristianismo é permitida. O delegado Felipe Cury, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, resume a situação com clareza. O crime de terrorismo tem a ver com questões políticas ou religiosas. No caso do Peixão, sabemos que ele impõe uma ditadura religiosa. Ele não permite certos tipos de crenças ou religiões. Não é exagero chamar isso de terrorismo. É exatamente o que é: uso sistemático de violência e intimidação para impor uma ideologia. É importante ressaltar, como faz a pesquisadora Rita Alves, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que isso não representa o evangelicalismo como um todo. A imensa maioria dos evangélicos brasileiros são pessoas de bem, trabalhadoras, que vivem sua fé de forma pacífica e respeitosa.
O que Peixão faz é uma instrumentalização violenta e criminosa da religião para fins de controle territorial e poder. É uma perversão da fé, não sua expressão legítima. A inteligência de Peixão para escapar da polícia é igualmente impressionante e frustrante para as autoridades. Ele vive como foragido desde pelo menos 2024, comandando operações remotamente através de mensagens e áudios. Investigações revelam que ele mantém vínculos afetivos, como visitas ao pai idoso de 70 anos, em condomínios da zona sul do Rio de Janeiro. A polícia tentou usar essa informação para capturá-lo, mas até agora sem sucesso. Em janeiro de 2025, uma operação baseada em informações sobre uma possível visita ao pai foi tão desastrosa que resultou na exoneração de um oficial da Polícia Militar. Em julho de 2025, o ex-porta-voz da PM tornou-se réu por liderar aquela invasão fracassada a um prédio no Flamengo. Em fevereiro de 2025, houve um cerco na Cidade Alta que resultou em 4 pessoas baleadas, mas novamente Peixão conseguiu escapar. Em março do mesmo ano, a polícia conseguiu um golpe simbólico importante. Demoliu o que ficou conhecido como Resort do Tráfico no Complexo de Israel. Era uma construção luxuosa, com piscina, lago ornamental com carpas que custavam R$80 mil cada, academia de ginástica de alto padrão e aquela estrela de Davi em neon que simbolizava o poder de Peixão sobre o território. A demolição foi transmitida ao vivo e mostrou para os moradores que o poder do traficante não é absoluto. Mas o próprio Peixão continuou livre. Em maio de 2025, ele foi indiciado por ordenar ataques em vias expressas e tornou-se alvo prioritário do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, ao lado de seu principal rival, conhecido como DOCA, líder do Comando Vermelho na região. Em junho, uma mega operação da Polícia Civil resultou em 14 prisões, 2 baleados e o fechamento temporário de vias importantes, como a Avenida Brasil e a Linha Vermelha. Foi um baque para a organização, mas não o suficiente para tirar Peixão do poder. A inovação tecnológica de Peixão no crime é particularmente preocupante. Ele foi pioneiro no uso de drones, não apenas para vigilância, mas para ataques. Em março de 2025, mensagens interceptadas revelaram planos para usar drones carregados com explosivos para atacar rivais do Comando Vermelho. Irmão, com esse drone, o senhor vai conseguir explodir o DOCA, paizão. Ninguém vai entender nada. É o crime organizado entrando na era da guerra moderna, usando tecnologia que até pouco tempo era privilégio de forças militares. Antes de continuarmos com a segunda parte dessa investigação, eu quero saber, você está acompanhando até aqui? Essa história é chocante, eu sei, mas é real e está acontecendo agora, em 2025. Se você está gostando desse conteúdo e acha que mais pessoas precisam saber sobre isso, deixa o like e compartilha. E me conta nos comentários, você conhecia a história do Peixão? O que você acha dessa situação? Sua opinião é importante. O braço direito de Peixão, um homem chamado Everson Vieira Franceschetti, conhecido pelo apelido de Deus. Sim, você leu certo. Deus foi preso em março de 2025 ao tentar retirar um fuzil antidrone que havia sido importado. A prisão de Deus foi um golpe significativo na estrutura da facção, mas longe de ser fatal. O terceiro comando puro tem uma hierarquia complexa e células operacionais que continuam funcionando mesmo quando lideranças intermediárias são capturadas. É como uma hidra. Corta-se uma cabeça e outras 2 crescem no lugar. A pergunta que não quer calar é: como um homem com 79 anotações criminais, que responde a 26 processos judiciais, que é investigado por homicídio, tráfico internacional de armas, extorsão, intolerância religiosa e terrorismo, nunca foi preso?
Como alguém assim consegue manter-se livre, comandando um território do tamanho de uma cidade pequena, com 140 mil pessoas vivendo sob suas regras? As respostas são complexas e incômodas. Primeiro, há o poder bélico da facção. Com 200 fuzis à disposição, drones de vigilância constante, barricadas fortificadas e uma rede de informantes que alertam sobre qualquer movimento policial, o complexo de Israel se tornou uma fortaleza urbana. As operações policiais precisam ser massivas para ter alguma chance de sucesso, mobilizando centenas de agentes, helicópteros, blindados. E mesmo assim, Peixão tem demonstrado uma habilidade impressionante de escapar. Segundo, há a sofisticação da contra-inteligência dele. Peixão não fica parado em um único lugar. Ele se movimenta constantemente, usa várias camadas de intermediários para se comunicar, troca de telefone com frequência e mantém uma rede de esconderijos tanto dentro quanto fora do complexo de Israel. Quando a polícia obtém uma informação sobre sua localização, geralmente ele já se moveu. É um jogo de gato e rato, onde o rato tem recursos, tecnologia e um território que conhece melhor que ninguém. Terceiro, há o fator humano. Peixão construiu uma rede de lealdades baseada em medo, mas também em benefícios econômicos. Muitas pessoas dentro do complexo de Israel dependem economicamente da estrutura do tráfico, seja diretamente como membros da facção, seja indiretamente como comerciantes que pagam taxas, mas também se beneficiam do controle sobre a criminalidade comum. É uma economia paralela que emprega milhares de pessoas, mesmo que de forma ilícita e violenta. Romper com isso exigiria não apenas operações policiais, mas políticas públicas massivas de inclusão social e desenvolvimento econômico. Mas vamos ser absolutamente claros sobre uma coisa: nada disso justifica ou desculpa as ações de Peixão. Vulnerabilidade social não é desculpa para terrorismo. Pobreza não justifica destruir terreiros, assassinar pessoas inocentes ou impor uma ditadura religiosa. Milhões de brasileiros crescem em contextos de dificuldade econômica e não escolhem o caminho do crime. Peixão fez escolhas conscientes, deliberadas e brutais. Ele escolheu a violência, escolheu o terror, escolheu transformar 5 comunidades em seu feudo particular onde ele é juiz, júri e carrasco. As vítimas de Peixão são reais e numerosas. São os comerciantes que acordam todos os dias com medo de não conseguir pagar a taxa e serem executados. São os praticantes de religiões afro-brasileiras que não podem mais exercer sua fé livremente, que viram seus locais sagrados serem destruídos, que precisam esconder suas crenças para sobreviver. São os 3 mortos na Avenida Brasil em outubro de 2024. Pessoas comuns que estavam apenas voltando para casa quando foram pegos no fogo cruzado de uma operação criminosa. São os 3 feridos que carregarão as cicatrizes físicas e emocionais pelo resto da vida. São as dezenas de assassinados em disputas territoriais e execuções sumárias ordenadas por ele. E não podemos esquecer das 140 mil pessoas que vivem no complexo de Israel. Essas pessoas não escolheram viver sob uma ditadura criminosa. Elas nasceram ali, trabalham ali, criam seus filhos ali. São reféns de uma situação que não criaram e sobre a qual têm pouco controle. Quando Peixão fecha a internet, são elas que ficam sem comunicação. Quando ele inicia uma guerra contra facções rivais, são elas que ficam presas em casa, sem poder trabalhar, sem poder levar os filhos à escola, vivendo sob o som de tiros e explosões. Quando a polícia faz operações, são elas que correm risco de serem atingidas por balas perdidas. O diretor André Neves, da Polícia Especializada do Rio de Janeiro, classificou as ações de Peixão como terroristas, destacando o uso de violência indiscriminada contra civis. E ele está absolutamente correto.
Quando você atira em pessoas inocentes numa via expressa para criar caos, isso é terrorismo. Quando você usa explosivos lançados por drones para atacar áreas residenciais, isso é terrorismo. Quando você impõe suas crenças religiosas através de violência sistemática, isso é terrorismo. Não há outro nome para isso. O caso de Peixão representa um desafio enorme para as autoridades brasileiras e especificamente para o estado do Rio de Janeiro. Não é apenas uma questão de capturar um criminoso, por mais importante que isso seja. É uma questão de desmantelar uma estrutura que combina tráfico de drogas internacional, comércio ilegal de armas de alto calibre, controle territorial por meio de força militar, imposição ideológica fundamentalista e uso de tecnologia avançada. É crime organizado do século XXI em sua forma mais sofisticada e perigosa. A resposta não pode ser apenas policial, embora operações policiais sejam obviamente necessárias e a captura de Peixão seja prioritária. É preciso uma abordagem integrada que envolva inteligência policial de alto nível, cooperação internacional para cortar as rotas de tráfico de armas, investimento massivo em políticas sociais nas comunidades afetadas, proteção efetiva às vítimas de intolerância religiosa e um trabalho de longo prazo para oferecer alternativas econômicas legítimas aos moradores do complexo de Israel. Mas enquanto essas políticas não se materializam, Peixão continua livre. Em outubro de 2025, quase 40 anos depois de seu nascimento e depois de décadas envolvido no crime organizado, ele permanece como foragido, comandando a TCP, importando armas, ordenando execuções e mantendo seu reino de terror sobre 5 favelas da zona norte do Rio de Janeiro. Sua impunidade é um símbolo doloroso das dificuldades que o Brasil enfrenta no combate ao crime organizado. A Polícia Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro mantêm investigações ativas. Há equipes dedicadas exclusivamente a localizar e capturar Peixão. O BOP o considera alvo prioritário. Promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro trabalham para construir casos sólidos que o mantenham preso quando for capturado. Há um esforço genuíno e dedicado de profissionais sérios e comprometidos, mas até agora não foi suficiente. Algumas operações chegaram perto. O cerco de fevereiro de 2025 na Cidade Alta foi especialmente próximo, com confrontos intensos e 4 pessoas baleadas. Mas Peixão tinha rotas de fuga preparadas, informantes que o alertaram a tempo, e conseguiu escapar mais uma vez. A Operação de Junho, que resultou em 14 prisões, desarticulou células importantes da TCP, mas não alcançou o objetivo principal. A cada operação frustrada, a sensação de impunidade se fortalece e o mito de Peixão como intocável cresce. É importante entender que a existência de criminosos como Peixão não é inevitável nem natural. Ela é resultado de escolhas individuais. As escolhas dele de abraçar o crime e a violência, mas também de falhas sistêmicas que permitem que essas estruturas criminosas cresçam e se consolidem. Durante décadas, o Estado brasileiro esteve ausente de muitas comunidades, oferecendo pouco em termos de educação de qualidade, saúde, saneamento, oportunidades de emprego formal. Esse vácuo foi preenchido pelo crime organizado. Mas reconhecer essas falhas históricas não significa transferir a culpa ou a responsabilidade. Peixão não é vítima, ele é algoz. Ele escolheu não apenas participar do tráfico, mas criar um império do terror. Ele escolheu não apenas vender drogas, mas destruir terreiros e perseguir religiões. Ele escolheu não apenas se armar, mas usar drones para lançar explosivos e atirar em civis inocentes. Essas foram escolhas ativas, deliberadas, cruéis. E ele precisa responder por elas. A história de Peixão nos força a confrontar questões difíceis sobre segurança pública, justiça criminal e desenvolvimento social no Brasil.
Como um país democrático e de direito lida com territórios que foram efetivamente tomados por organizações criminosas? Como garantir a segurança das populações que vivem nessas áreas sem vitimizá-las ainda mais? Como desmantelar economias ilegais que movimentam milhões de reais e empregam milhares de pessoas? Como combater a intolerância religiosa quando ela está armada com 200 fuzis e protegida por drones? Não há respostas fáceis, mas há princípios claros que devem guiar as ações. Primeiro, o Estado de Direito precisa ser reestabelecido em todos os territórios brasileiros. Não pode haver áreas onde a lei não alcança, onde criminosos governam no lugar do poder público legítimo. Segundo, a violência precisa ser combatida com inteligência e estratégia, não apenas com mais violência. Operações bem planejadas, baseadas em informações sólidas, com respeito aos direitos humanos, são mais eficazes que ações impulsivas. Terceiro, é fundamental proteger os direitos das populações vulneráveis, especialmente quando elas são usadas como escudos humanos ou reféns por organizações criminosas. O trabalho de jornalistas, pesquisadores e organizações da sociedade civil é fundamental para manter essa história sob os holofotes. Rita Alves, da UFRJ, e outros pesquisadores têm documentado o fenômeno do narcopentecostalismo e alertado sobre seus perigos. Jornalistas de veículos como O Globo, G1, Folha de São Paulo e outros têm coberto incansavelmente as operações contra Peixão e as ações da TCP. Esse trabalho de investigação e divulgação é essencial para manter a pressão pública e garantir que o caso não caia no esquecimento. Para os moradores do Complexo de Israel, a esperança é que um dia possam viver sem medo de não pagar a taxa do mês, sem medo de professar sua fé livremente, sem medo de serem pegos no fogo cruzado de guerras que não escolheram, sem medo de verem seus filhos sendo aliciados pelo tráfico. É um sonho simples, básico, viver em paz, com dignidade, sob o império da lei e não sob o domínio de um criminoso que se julga acima de tudo e de todos. Enquanto Peixão estiver livre, esse sonho permanece distante. Cada dia que passa com ele foragido é mais um dia de terror para milhares de pessoas. É mais um dia onde a mensagem de impunidade ressoa pelas ruas do Rio de Janeiro. É mais um dia onde jovens vulneráveis podem olhar para Peixão e ver não um criminoso que precisa ser capturado, mas um exemplo de poder e sucesso a ser seguido. A captura de Peixão, quando acontecer, e ela precisa acontecer, será um momento importante, mas não será o fim da história. A TCP continuará existindo. Outros líderes surgirão. O tráfico de drogas não acabará com a prisão de um homem, por mais poderoso que ele seja, mas será um passo importante. Será uma demonstração de que o crime não compensa, de que a justiça, mesmo que lenta, alcança todos, de que ninguém está acima da lei. Até lá, as investigações continuam. A Polícia Federal monitora rotas de importação de armas. A Polícia Civil do Rio mantém equipes infiltradas e informantes. O BOPE treina para operações complexas em territórios hostis. Promotores constroem casos. Juízes aguardam para julgar. É um esforço coletivo, envolvendo centenas de profissionais dedicados que trabalham todos os dias para tornar o Rio de Janeiro um lugar mais seguro. Para quem acompanha de fora, a história de Peixão pode parecer distante, quase irreal, mas ela é absolutamente real e tem consequências concretas todos os dias. Cada fuzil que ele importa mata pessoas. Cada terreiro que ele ordena destruir silencia uma cultura. Cada civil morto em suas operações é um filho, um pai, uma mãe, um irmão que não volta para casa. Não são estatísticas, são vidas. A história de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, é uma história de escolhas erradas, de violência deliberada, de intolerância sistemática e de impunidade prolongada.
Mas não precisa ser uma história sem fim. Com inteligência, estratégia, recursos adequados e vontade política, ele pode e deve ser capturado. Sua organização pode e deve ser desmantelada. E as comunidades sob seu controle podem e devem ser liberadas. O que acontecerá nos próximos meses e anos determinará não apenas o destino de um criminoso, mas o futuro de milhares de pessoas que merecem viver em paz. Para atualizações sobre o caso, é importante acompanhar fontes oficiais, como a Polícia Federal, o Ministério Público do Rio de Janeiro e veículos de imprensa sérios e comprometidos com a verdade. Esta é uma história que precisa ser contada, precisa ser conhecida e precisa ter um desfecho justo. Peixão escolheu o caminho do crime e da violência. Agora é responsabilidade de todos nós, autoridades, sociedade civil, cidadãos, garantir que ele responda por suas escolhas. Não por vingança, mas por justiça. Não por ódio, mas por respeito às vítimas e à lei. O Rio de Janeiro merece paz. As 140 mil pessoas do Complexo de Israel merecem liberdade. As vítimas de Peixão merecem justiça. E a sociedade brasileira merece saber que o crime, não importa quão sofisticado ou poderoso, não compensa e não fica impune para sempre. Esta é a história do traficante que se diz evangélico, que batizou seu território de Israel, que comanda com drones e fuzis, que persegue religiões e mata civis e que ainda não foi preso. Mas histórias podem mudar, e esta precisa mudar.